Aleluia. Observa que o texto vai dizer que o exército assírio havia cercado Samaria. E o povo de Samaria não podia sair, não podia caminhar, não podia fazer nada. Por quê? Porque o exército tão poderoso estava por lá de fora, cercando a cidade. A Bíblia vai dizer que no decorrer do tempo vai acabando-se o alimento, vai acabando-se a água, vai acabando tudo em Samaria. Por quê? Porque o adversário estava por lá de fora estreitando as bênçãos chegar até Samaria. Ei, eu já deixo uma profecia aqui nessa noite. O inimigo tem tentado te barrar de todo lado, fechando porta aqui, fechando porta ali. Mas nessa noite o Senhor me deu essa palavra para dizer: ei, o Senhor dos exércitos está levantando em favor de Samaria. Obrigado, Jesus! Aleluia! Aleluia! Creio, Pai. Aleluia! Samaria não tinha alimento, Samaria não tinha o que comer. A palavra de Deus vai dizer que o profeta Eliseu, então ele se levanta e profetiza sobre Samaria, dizendo: olha, amanhã neste mesmo horário haverá alimento sobre essa cidade. O profeta está dizendo: olha, amanhã sobre este mesmo horário Deus proverá alimento para esta cidade. Eu já abro um parente nessa mensagem para dizer: eu não sei o que você está precisando, mas esta noite Deus está dizendo: eu vou prover, eu vou preparar, porque eu sou Deus da tua vida. Bendito seja Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Bendito Observa seja. o texto que nós lemos, que no meio do povo de Samaria há um homem que profetiza dizendo: olha, Deus ele vai fazer. Só que o texto vai dizer que no meio do povo tem um capitão. E esse capitão é um homem de grande influência, é um homem poderoso. A Bíblia vai dizer que esse homem fala para Eliseu: olha, mesmo se Deus abrisse todas as janelas do céu, não teria como Deus prover alimento para nós. Ele estava automaticamente duvidando da palavra do profeta. Ei, nesta noite o Senhor está dizendo: ó, você pode até profetizar, mas não estão dando crédito. Pode até falar, mas não estão acreditando. Mas nessa noite Deus está dizendo: eu vou honrar a palavra que sai da tua boca. Eu vou prover através da tua vida. Oh, glória. Aleluia. O texto vai dizer que esse capitão ele não acredita. E aí Eliseu então ele vai dizer: olha, o Deus que eu sirvo, parafraseando dentro desse texto, o Deus que eu sirvo ele não precisa fazer o que você está dizendo, porque por si só ele já provê todas as coisas. Esse capitão ele não acredita. Ele vai dizer: mesmo se Deus abrisse todas as janelas do céu, não teria como Deus fazer, não teria como Deus prover. E o profeta ele vai dizer: então você vai ver, o meu Deus ele tem poder para fazer. E quando o meu Deus fizer, deste alimento tu não comerás. Aleluia. Porque duvidou da palavra do homem de Deus. Oh, Espírito Santo. Eu acredito que no meio desta geração perversa que nós estamos vivendo hoje, pessoas se corrompendo por poucos valores, outras se corrompendo por muitos valores, pessoas deixando de fazer a vontade de Deus, mas mesmo assim eu acredito que ainda há profeta de Deus sobre essa terra. Eu ainda acredito que há mulher de Deus ainda sobre essa terra. Eu acredito que Deus irá fazer, Ele vai fazer. Louvado é o nome do Senhor. Aleluia. O profeta Eliseu então ele vai dizer a ele: olha, você duvidou. Amanhã, este mesmo horário, você vai ver a providência de Deus. Creio, Jesus. Só que você não vai tocar. Só que você não vai comer. Porque quando Deus fala, Ele cumpre. Aleluia.
Quando Deus fala, Ele é fiel para cumprir pela tua palavra. Ele mesmo diz: eu não sou filho do homem para que minta. Eu não sou filho do homem para que se arrependa. Sou eu que falar se não cumprisse aquilo. Louvado é o nome do Senhor. É Deus dizendo já nessa noite aqui: olha, acredita naquilo que eu tenho falado, porque aquilo que eu tenho falado eu vou fazer na vida de vocês. Aleluia, Deus! Porque Ele é fiel para fazer. Ele é fiel para cumprir. Eu creio. Observando o texto, observa que então os assírios têm montado um acampamento em volta de Samaria. Ninguém entrava, ninguém saía. A situação estava grave dentro da cidade de Samaria. O povo já estava passando necessidade dentro da cidade. Louvado é o nome do Senhor. Mas eu volto a dizer, a necessidade estava em Samaria, mas dentro de Samaria existia um homem de Deus. Eu quero dizer para você nessa noite, independente de qual seja a situação, não negue a sua fé, permaneça naquilo que Deus tem te chamado, que através da tua vida muitas coisas irão acontecer. Louvado é o nome do Senhor. Acontece então que o exército dos assírios cerca Samaria. A situação se agravou, que a Bíblia diz sobre essa história, que as pessoas estavam comendo cabeça de jumento para se alimentar, porque não tinha mais nada para comer. As pessoas estavam passando uma grande fome, passando uma grande privações, por causa do exército que estava por lá de fora. A Bíblia diz que diante dessa situação, há 4 homens do lado de fora, entre a cidade de Samaria, no meio e aonde estava o exército dos assírios. 4 leprosos, guarda bem isso aqui. Observa que naquela época, aqueles que eram leprosos, eles tinham que ficar isolados de toda a sociedade. Eles não podiam entrar em Samaria e muito menos poderia ir até os exércitos dos assírios, porque eles eram leprosos. E conhecemos nós a história. A Bíblia diz que todos aqueles que eram leprosos, eles tinham que ficar refugiados, longe do convívio, longe da sociedade, por causa da sua enfermidade. E observamos nós o texto, que esses 4 homens, eles estão numa situação deplorável. A Bíblia vai dizer que esses homens já estavam condenados à morte, porque nós lemos aqui. Observa que o texto vai dizer que eles mesmos dizem uns para os outros: se nós ficarmos aqui, nós morreremos de fome. Se nós ficarmos aqui, se nós não fizermos nada, nós vamos morrer do jeito que nós estamos. No meio dessa situação, eu lendo esse texto, Deus ele foi bradando ao meu coração, dizendo ao meu coração: há muitas pessoas que sabem o que fazer, mas não fazem, estão morrendo, porque não tem coragem de agir, não tem coragem de dar um passo à frente, não tem coragem de tomar uma posição, não tem coragem de se posicionar diante de Deus. Observa que esses homens aqui, eles já iriam morrer. Só que eles olham, irmão Carlinhos, só que eles olham um para o outro e dizem assim: se nós ficarmos aqui, o que vai adiantar? A nossa vida não vai mudar. A nossa história não vai sair do lugar, vai continuar do mesmo jeito. Um olha para o outro e diz: vamos tomar uma atitude? Vamos fazer alguma coisa? Então o texto vai dizer que os 4 pastores se reúnem para ir até o exército dos assírios. No versículo de número 1, Deus havia feito uma promessa através da vida de Eliseu. Só que observa bem o texto. Esses 4 homens estão nessa situação. Só que eles tomam uma posição. Eles tomam uma atitude. Eles dizem: vamos, levantamos nós agora
e vamos. Observe o texto, a palavra de Deus dizendo para nós essa noite. Tem situação que muitas das vezes nós queremos cruzar os braços, mas Deus está dizendo, levanta e Santo vai. Deus. Aleluia. Aleluia. Eu vou repetir de novo. Tem situação que vem sobre nossas vidas que nós queremos cruzar o braço e estacionar e parar. Deus nessa noite está dizendo, levanta e vai. Louvado é o Deus. Observa que esses homens levantam e vai. 4 leprosos, que ninguém dava nada. Que ninguém dava nada, minha irmã. Que ninguém fazia nada por eles. 4 pessoas discriminadas no meio da sociedade. A cidade está passando fome. O exército inimigo está à porta. E ninguém fizeram nada. Aí levanta 4 leprosos. Aleluia. 4 pessoas discriminadas pela sociedade. A Bíblia diz que esses 4 homens levantam e dizem, vamos até o exército dos assírios. Se eles deixarem nós viver, viveremos. Se eles nos matar, então somente morreremos. Automaticamente eles estão dizendo, nós não temos nada a perder. Nós precisamos fazer alguma coisa. E eles vão. O texto nos diz que quando eles começam a caminhar, isso aqui é lindo. Isso aqui é lindo. Às vezes vocês veem a igreja de vocês com pouquinhas pessoas. Eu imagino que às vezes dá vontade de parar. Eu imagino que às vezes dá vontade de desistir. Mas observa o texto, que era só 4. Era só 4. Aleluia, Deus. E engraçado que quando eu cheguei na porta, que eu olhei, justamente 4 que eu vi aqui, adultos. Aí Deus bradou no meu coração. É só de 4 que eu preciso. É só de 4 que eu preciso para que a minha obra continue caminhando e a minha palavra ela seja concretizada no meio do meu povo. Aleluia, Deus. Observa que aí eles vão. O texto vai dizer que quando eles começam, que eles se levantam, pastor, e começam a caminhar, a Bíblia diz que ao pisar, ao caminhar de cada passo desses 4 leprosos, parecia-se um exército marchando. Aleluia, Deus. Aleluia. Cada passo que aqueles 4 discriminados davam, parecia-se um exército marchando. Hoje, nessa noite, eu pude sentir a presença de Deus nesse lugar. Com 4 pessoas cantando, louvando a presença. Aleluia! O texto diz que eles marchavam, parecia-se um exército caminhando. E o texto diz que cada passo que eles davam, o exército inimigo, os assírios, ouvia um marchar de um exército. Aleluia! Entenda isso, irmão. Às vezes vocês acham que estão em pouco. Mas quando vocês abrem a boca para cantar, parece um exército. Quando vocês abrem a boca para adorar, parece um exército adorando ao nome do Senhor. É o 4 que ele precisa. O texto vai dizer que os 4 discriminavam. Eles começam a caminhar e o exército assírio está montado por lá de fora. De repente, um dos capitães do exército dos assírios ouve aquela marcha de 4 leprosos. Ele diz, olha, Israel conseguiu mandar reforço dos assírios, conseguiu mandar reforço para Samaria. Eles olham os assírios e dizem, olha, vem vindo um exército poderoso contra nós. Louvado é o nome do Senhor, eu sinto a presença de Deus aqui. Eu sinto a graça de Deus aqui nessa noite. Os assírios olham, ouve aquele marchar de 4 homens. Imagina que é um exército vindo, louvado é o nome do Senhor. O texto diz que os assírios, irmã Paula, abandonam o acampamento e correm. Era um exército que via? Não, era só 4.
Deus estava usando para fazer a obra, louvado é o nome do Senhor. Era só 4 que Deus estava usando para trazer alimento para Samaria. Ei, nessa noite Deus está dizendo, é só 4 que eu preciso para a minha palavra continuar dando fruto. O texto diz que os 4 chegam no acampamento dos assírios. O acampamento está abandonado, porque os assírios ficou com medo dos 4. Louvado é o nome do Senhor. Olha o que Deus está dizendo. Enquanto você está na minha presença, enquanto você estiver firmado na minha presença, pode se levantar um exército ao teu derredor, mas eu estou contigo com a minha espada desembainhada e darei a vitória. Aleluia, Deus. Aleluia. O texto diz, pastor, que quando ele chega no acampamento, Carlinhos, o acampamento está vazio. Os assírios eram um exército riquíssimo em armamento. E todas as vezes que eles invadiam uma outra nação, eles levavam tudo o que tinham. E quando os 4 leprosos chegam no acampamento, tem ouro, tem prata, tem comida, tem veste, tem tudo. Louvado é o nome do Senhor. Olha o que Deus está dizendo. Ei, prevalece, que vai chegar o socorro, vai chegar a solução, vai chegar, porque eu estou no controle de todas as coisas. Abrirei janela do céu e derramarei a bênção sobre esse lugar. Derramarei. Louvado é o nome do Senhor. Só que o engraçado, lembra do versículo 1? Eliseu profetizou. Lembra do capitão que não acreditou? Que o texto está nos mostrando que esse capitão que não acreditou em Eliseu fazia parte do povo de Samaria. Olha o que Deus está dizendo. Vai ter gente no meio que não vai acreditar que 4 só vai fazer uma revolução. Vai ter gente no meio que não vai acreditar que não vai dar certo. Mas Deus está dizendo, eu vou fazer. Eu vou fazer porque eu estou no controle de todas as coisas. Aleluia. Lembra que Eliseu disse, hoje, amanhã, neste mesmo horário, o alimento vai vir para Samaria. Aleluia. O capitão diz, mesmo se Deus abrir toda a janela do céu, não daria certo dele trazer alimento para Samaria. Aí Eliseu fala para ele, ó, Deus vai fazer, você vai ver, mas você não vai comer. Aleluia. O texto diz que quando os 4 leprosos vão até o acampamento, eles se alimentam, eles comem, aí eles olham um para o outro e dizem, olha, agora nós precisamos voltar lá em Samaria. Aleluia. Dizer ao povo de Samaria que aqui tem alimento. Oh, Deus poderoso. Eu olhando isso, achei lindo. Deus bradando ao meu coração, dizendo, tu tem visto todos os lugares que você prega. Tu tem visto todos os lugares que você anda. Em alguns lugares que você ministra, você vê que tem muita multidão, mas não tem alimento. Você vê que tem muito oba-oba, mas não tem a presença. Você vai num ambiente onde só tem 4, mas aonde tem 4, a minha presença está no meio. É aonde a minha presença está. Eu libero, eu curo, tem muito oba-oba, mas não tem alimento. Mas você vai em um ambiente aonde tem pouco número, mas tem alimento, mas tem alimento, mas tem alimento. Aleluia. Eles voltam e diz, olha, lá no arraial tem alimento para todos nós. A cidade ouve aquilo. E o capitão que não acreditou se levantou e diz ao povo, olha, não vai. O povo fala, nós estamos com fome.
nós estamos precisando de alimento. Aí vem 4 leprosos e diz que lá tem alimento e tu quer impedir nós de ir até o alimento, querendo impedir a bênção de Deus chegar. Querendo impedir a bênção de Deus chegar. Além de não acreditar, queria impedir a bênção de Deus chegar até Samaria. Aí a profecia que Eliseu profetizou se cumpriu. Ele viu a comida chegando, mas não pôde comer. Sabe por quê, irmão? Ele se colocou na frente, tentando barrar o povo. Santo é teu nome, Jesus. Isso aqui é Deus falando. Pode querer até barrar, pode querer até parar, mas maior é o Deus que está conosco. Pode até fazer de tudo, mas não vai impedir, porque a palavra do Senhor, ela é fiel. Eu vou fazer, eu vou cumprir. Louvado é o nome do Senhor. Aleluia, Deus. O texto diz que ele se para na frente da multidão. A multidão então em si atropela, passa por cima e ele morre. Desacreditou da palavra de Deus. Deus havia profetizado. Deus havia falado que iria fazer através desses 4 homens, que iria trazer alimento para Samaria. Mas no meio, teve um que não acreditou. Deus nessa noite está dizendo aos nossos corações, quando ele vem fazer a obra, irmão, se for preciso tirar do meio, ele vai tirar. Aleluia, Deus. Se for preciso tirar do meio, ele vai tirar. Mas a palavra de Deus, ela vai se cumprir. Ela vai chegar ao seu termo. Louvado aleluia, Deus. E houve provisão através de 4. Através de 4 pessoas desacreditadas pela sociedade. E bem assim é na nossa vida. Muita gente olha para nós aqui, passa às vezes na rua falando bando de louco. Pessoas que estão perdendo tempo. Pessoas que não vai chegar a lugar nenhum. Ei, Deus está dizendo nessa noite, eu só preciso de 4. Aleluia, Deus. Eu só preciso de 4 para nós finalizarmos. E tendo o texto, uma frase que o texto diz: eles não concordou com a situação. Eles não concordou. Estava menosprezado, estava deixado de lado, estava condenado à morte, mas eles não concordou com a situação. Eles levantou, o texto diz, eles se levantaram e foram. Esse levantar aqui é na nossa vida, irmãos. Tem situação que quer fazer com que a gente senta, quer fazer com que a gente se estaciona, quer fazer com que a gente pare. Outro dia desses, eu tenho, como eu disse, muitas oportunidades, pela graça e misericórdia de Deus, para ministrar. Eu peguei férias do meu trabalho e fui fazer uma viagem. Foi eu e o meu neto. E nessa viagem eu falei para Deus, Deus, eu tenho tanto ministrado a tua palavra, eu tenho feito tanta sua obra, só que agora eu quero um descanso. Eu quero um descanso. Não vou pregar, não vou fazer nada, eu quero ir para me passear, dizendo eu para Deus. E Deus bradou no meu coração, amém. Amém. Só ouvi aquela voz mansa, amém. E fui viajar. Ainda brinquei com meu neto, falei, não vou nem levar terno. Mas no final da história, acabei levando aí no terno e fui viajar. E nessa viagem que a gente estava, no penúltimo dia para vir embora, não tinha acontecido nada. Nada. E eu quietinho no meu canto, só divertindo. Vai ali, vai aqui, a coisa mais linda, né? E eu achando que estava podendo, irmão Paulo. Achando que estava podendo com isso, meu carinho. E Deus, então, ele brada no meu coração. Hoje eu te uso. Eu falei, Deus, eu não quero só apenas curtir a minha férias. Só apenas quero estar aqui passeando. Deus falou, hoje eu te uso. Louvado é o nome do Senhor. De repente eu recebi uma mensagem. O pastor mandando uma mensagem para mim dizendo, irmão, prega hoje para nós. Eu falei, pastor, eu não quero pregar, estou cansado pelas dificuldades que eu andei passando. Eu não quero pregar, eu quero descansar.
Ele respondeu para mim: você quer descansar de Deus ou descansar do trabalho? Eu falei: eu quero descansar do trabalho e descansar da obra. Aí ele falou para mim assim: aquele que é chamado, que coloca a mão no arado, não é digno de voltar para trás. Prega. Eu falei: amém. Deus bradou no meu coração: amém. Eu acho que eu já contei esse testemunho, vocês ouviram, numa certa ocasião, que eu havia perdido uma irmã, um rapaz havia matado ela.